Bom, então a gente vai começar aqui a correção do Enem, tá? Nós vamos usar aqui a prova amarela como base, correção das questõezinhas de física aí, desse Enem 2024. Vamos lá. Bom, primeira questão de física que vai aparecer aqui na prova amarela vai ser a questãozinha 95, tá? A questão 95 aqui, ele vai trazer uma tirinha. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico, construída durante o inverno a partir da neve ou blocos de gelo. Bom, a tirinha, na verdade, então, ele vai trazer aqui a piada que ele coloca uma geladeira dentro do iglu para fazer gelo, para as crianças poderem brincar. E aí, ele quer saber aqui na pergunta, na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Porque, na verdade, o iglu, apesar de ser feito de gelo, o gelo em grande quantidade ele é isolante térmico, e então a temperatura dentro do iglu acaba ficando numa temperatura agradável para você sobreviver lá dentro. Então, resposta aqui, a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água, por isso que mesmo dentro do iglu, eu precisaria então de uma geladeira para fazer os bloquinhos de gelo. Então, essa aí é a primeira questãozinha de física. A próxima questão de física desse Enem vai ser a questão 100. Não é comum. Ele vai falar que você tem duas plaquinhas, tá? Você tem aqui uma plaquinha positiva, uma plaquinha negativa, e aí você vai ter um campo elétrico sendo gerado entre essas plaquinhas aí. E aí tem as linhas de campo aqui no meio, e aí ele quer saber o seguinte: você vai repetir o experimento e vai colocar um cilindro metálico oco entre as placas. E aí quer saber como é que vai ficar o desenho. Aí você vai ter que lembrar que essa questão aqui, ele vai querer representar a gaiola de Faraday. Porque quando você coloca um cilindro metálico oco, no interior desse cilindro, você não vai ter linhas de campo elétrico. Então, a única resposta correta é a única que não tem linhas de campo dentro, então vai ser a letra I, gaiola de Faraday, blindagem eletrostática. Essa seria a questãozinha 100. Próxima questão de física, a gente vai aqui para a questão 102. Questão 102, ela tem alguns probleminhas aqui, ó. Ela fala que um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts de potência com capacidade de meio litro, 500 gramas de água. Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água, ou seja, os 500 gramas de água, a partir de uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então, vai de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 3 minutos. E, em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. Uma caloria 4,2 joules, e ele fala que essa é a quantidade necessária, é o calor específico da água, né, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Ele quer a eficiência energética dessa cafeteira. Qual que é o problema aqui dessa questão? Basicamente, a gente vai usar aqui o calor sensível, tá? Então, vai ser o MC delta T. E aí, quando você faz o cálculo, exatamente para descobrir a quantidade de calor aqui, você vai ter, então, 500 gramas, você vai ter o calor específico da água sendo 1, e o delta T vai de 20 para 100, então vão ser 80 graus Celsius. Fazendo essa continha aqui, você vai obter um total de 40 mil calorias. Se eu transformar isso aqui para joule, você vai multiplicar por 4,2, isso aqui vai dar 168 mil joules. E aqui que está o problema, porque, segundo o enunciado, demora 3 minutos para você fornecer toda essa energia. E aí, se você calcular a potência, que vai ser a energia sobre o tempo, vai ficar 168 mil joules dividido por 3 minutos, que são 180 segundos. Essa conta aqui dá mais de 900 watts de potência. Então, fica uma coisa meio contraditória. Como é que a potência está dando 900 watts, sendo que ele diz que a cafeteira a potência é 700 watts? Então, essa questão provavelmente será anulada, tá? Ela tem algum problema de digitação aí dos valores, então essa questão não tem alternativa correta. Se a gente tivesse achado uma potência menor que os 700 watts, era só dividir uma pela outra, para você conseguir entender a eficiência energética aí. Então essa é a questão 102. A questãozinha 103, ele vai dar um ciclo termodinâmico, tá? O Enem adora isso aqui.
Então, ele dá um diagrama aí, pressão por volume, tá? O ciclo de Otto, de um motor em combustão interna. Então, o que você tem que entender do ciclo de Otto? Você tem que basicamente lembrar o seguinte, aqui, ó, de 1 para 4, você tem uma transformação isocórica, né? Isovolumétrica, não altera o volume. Então, não tem trabalho realizado. De 3 para 2, a mesma coisa, vai ser uma transformação isocórica, não muda o volume, também não tem trabalho realizado. E aí, ele vai dar as etapas, então, tá? Se você não lembrasse, ele vai falar todas as etapas do ciclo aqui, ele vai falar que essas duas curvinhas, a 3, 4 e a 2, 1, elas são curvinhas adiabáticas, então elas não têm a troca de calor, e aí ele vai perguntar para você a transformação da energia térmica em energia útil. Tem que lembrar que a energia útil é o trabalho, né? Então ele quer o ponto em que a energia térmica vai virar trabalho. Bom, ele foi muito bonzinho aqui, que ele até colocou o W de trabalho para você lembrar que é a área do ciclo. Tá? Você não vai calcular isso aqui, mas você vai ter que lembrar a seguinte situação. O trabalho é a área sobre a curva. Então, se eu pegar a transformação de 3 para 4, eu vou ter tudo isso aqui de trabalho. E se eu pegar a transformação que volta de 1 para 2, eu vou diminuir o meu volume, então meu trabalho será negativo. Ou seja, a única que vai transformar energia térmica em energia útil, que seria o trabalho, é exatamente essa 3 para 4, que é a única que está sofrendo uma expansão volumétrica, aqui no caso é uma expansão volumétrica adiabática. Então, seria o 3 e o 4, alternativa, vai ser o processo 4 aqui, né, de 3 para 4 é o processo 4, então alternativa C. Muito bem. Questão 104 agora. Vamos abrir aqui a questão 104, porque a questão 104, o que acontece? Ele vai falar de uma maratona aquática, tá? E o cara, ele vai fazer essa maratona aqui de uma forma bem complicada, tá? É uma questão bem difícil essa aqui. Em termos de dificuldade, aqui o acerto vai ser bem baixo. É uma questão que é muito parecida com questões que FUVEST, cobra, etc. Bom, o que acontece? O cara vai fazer esse retângulo aqui, ó. Então ele vai 1, 2, 3, 4. Tá? É isso que ele vai fazer, então, na maratona aquática dele. E aí, ele, em cada parte, ele vai ter um vetor velocidade. Então vamos começar com a parte 1, 2. E ele fala no enunciado, isso é importante, que existe uma correnteza de 30 metros por minuto e existe a velocidade do nadador, que é 50 metros por minuto. Então, o que acontece? Ele quer saber o tempo que demora para esse nadador completar o percurso. Vamos ampliar aqui, ó. Vamos pegar de 1 até 2. De 1 até 2, esse nadador vai ter esse VN. Só que a gente não pode esquecer que a correnteza vai puxar ele para cá. Então, o VN vale 50, o VC, que é a correnteza, vale 30. Então, a resultante aqui de velocidade do nadador vale 40 metros por minuto. Essa é a velocidade que ele vai fazer nesse trecho 1-2. Como esse trecho 1-2 ele tem 800 metros, ele vai fazer então 800 metros com velocidade de 40 metros por minuto. Daqui você já sabe então que ele vai demorar nesse primeiro trecho 20 minutos. Tá? Isso acontece no trecho lá de cima também. Quando você vai lá em cima, no trecho 3 para 4, esse nadador tem a velocidade dele, vai ter uma correnteza para cá, e vai ter, então, a velocidade resultante dele aqui, ó. Essa resultante dele vai ser, então, também 40 metros por minuto, né? Só fazer o Pitágoras aqui do triângulozinho. E ele também vai demorar, ele vai percorrer também 800 metros com 40 metros por minuto, então aqui também ele demora 20 minutos. Beleza. Agora vamos do 2 para o 3. Do 2 para o 3, a gente tem que lembrar o seguinte, a correnteza está para baixo e esse nadador vai para cima com 50. Então ele vai para cima com 50, a correnteza puxa para baixo com 30, então a velocidade dele resultante aqui vai ser 20 metros por minuto. Se ele vai fazer 400 metros em 20 metros por minuto, ele também vai demorar aqui 20 minutos. Então, já temos 60 minutos, né? E o último trecho, que é o trecho de 4 para 1, o que acontece? A correnteza está para baixo e a velocidade do nadador também está para baixo. Então, ele vai para a soma, ele vai com 30 mais 50, ele vai com 80 metros por minuto aqui.
Então, aqui no último trecho, 80 metros por minuto. E esse trecho tem 400 metros, tá? Então, ele vai demorar aqui um tempinho de 5 minutos. E aí, então, no total, é 20, 20, 20, mais 5. Então, ele vai demorar aqui 65 minutos. Questão chata, questão longa, questão de enunciado, também muito longo para se entender o que está acontecendo, tá? Rzinho baixo aqui nessa questão. Questãozinha bem complicada. Questão 106. A questão 106 vai vir aqui de novo a tirinha do Calvin, e ele vai estar no balanço, está se divertindo, e ele vai fazer esse movimento parabólico aqui, né? Ele vai cair em relação ao chão. A pergunta é direta. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento que ele toca o chão? Então, o que acontece aqui? Quando o Calvin, aqui o chão, o Calvin vem e faz um lançamento oblíquo. No momento que ele toca o chão, você basicamente vai ter duas forças. Você vai ter a força normal, perpendicular para cima, só que ele tem um atrito aqui nesse chão. Então, o Calvin, ele vai se arrastar para a esquerda, mas ele vai parar porque existe um atrito segurando ele no sentido contrário. Então, a resultante das forças que o chão faz, que é o atrito e a reação normal, você vai fazer aqui a resultante, vai dar uma coisinha aqui na direção nordeste. Então, alternativa A, a questãozinha do Calvin, tá? Questãozinha relativamente fácil, tá? Porém, você tinha que lembrar que a resultante do chão tinha o atrito e tinha a força normal também. Vamos seguir aqui, ó. Questão 109. Questão 109, o Enem, como sempre aqui, vai trabalhar com circuitos elétricos, e ele vai falar do LED, tá? Ele fala do LED, explica todo o funcionamento do LED, que ele tem uma corrente máxima, ele dá o símbolo do LED, tá? Então, para que passe corrente, o LED tem que estar nesse sentido, a corrente tem que ir na direção desse vértice superior do triângulo. E aí ele fala o seguinte: um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: bateria de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima 1 mA, e dois resistores de 1,5 kΩ, 1.500 ohms cada um. Ele quer saber em qual circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima, ou seja, cada LED tem que ter 1 mA de corrente. Então, qual que é o problema aqui? Você ia ter um trabalhinho aqui que você ia ter que testar todos os circuitos. Como cada LED tem 3 volts, ele vai trabalhar numa tensão nominal de 3 volts e a bateria tem 4,5 volts, então, tá meio claro aqui que você vai ter que colocar esses LEDs em paralelo. E vai ter que jogar resistorzinho junto aí para puxar um pouquinho da voltagem. Porque se você ligar a bateria diretamente no LED, o LED vai queimar. Porque o LED só está suportando 3 volts e a bateria tem 4,5 volts. Então, essa que é a ideia. Bom, e aí o que você faz? Vou pegar, por exemplo, aqui a letra A para você entender o que está acontecendo aqui, ó. A letra A, você tem os LEDs aí. Cada LED tem que passar 1 mA. Então, eu vou ter 1 mA nesse LED e eu vou ter 1 mA nesse LED. Já dá um problema, porque quer dizer que nesse resistorzinho que está aqui, ele só pôs um resistor, está passando 2 mA. Qual que é o problema? Esse resistor tem 1.500 ohms. Então, significa que só nesse resistor, se você fizer U igual a RI, leizinha de ohm, você já vai descobrir que só nesse resistor já tem 3 volts. Ou seja, sobrou só 1,5 volts para os LEDs trabalharem. Então, eles não dá para acontecer isso. Ele não pode ter corrente máxima se a voltagem que ele está para trabalhar não é a ideal. Então, se você fizer isso para todos os circuitinhos, você vai ver que a letra B é a correta. Por quê? Porque você vai ter aqui, ó, cada fiozinho desse, que tem um LED e um resistor, vai estar passando 1 mA de corrente, até aí nenhum problema. E como a bateria tem 4,5 volts, significa que todo esse pessoal aqui vai ficar com 4,5 volts. E aí esses 4,5 volts vai acabar dividindo. Vai ficar 3 volts para o LED e vai ficar 1,5 volt para o resistor. E aí fica todo mundo feliz, todo mundo trabalhando na potência máxima. Então, por isso que vai ser a letra B. Tá? Claro, você não precisava fazer todas essas contas, você conseguia fazer isso meio só no desenho, mas o cálculo é esse aí. Então, essa é a possível situação. Você poderia ficar em dúvida com a letra C, que é idêntica. Só que ela parece ser idêntica, mas os LEDs estão ao contrário.
na letra C. Eles estão contra o fluxo de corrente permitido. Então, na letra C não passa a corrente, tá? A corrente nem sai da bateria porque os LEDs estão montados ao contrário. Então, fica sendo o mesmo a letra B, tá? Então, questãozinha 109. Questãozinha 110. 110, essa aqui deve ter levado um tempo para o pessoal pensar, porque o que acontece aqui? Eu vou dar uma resumida aqui no enunciado. Você tem duas lâmpadas, aqui, ó, lâmpada L1 e L2, e aí você tem um fio aqui, ó, de Q até R, que é um fio resistivo, ou seja, de acordo com a posição que você liga nesse fio, você tem resistores, tá? Ele vai funcionar como um resistor. E ele quer saber onde que você tem que ligar aqui o polo do amperímetro, nos pontos A, B, C, D e E, para que as lâmpadas funcionem de forma correta, como elas estão preparadas. Bom, o que acontece? Primeiro passo, tá? Eu vou chegar aqui nas nossas lâmpadas e vamos lembrar que a potência é U² sobre o valor do resistor, tá? Então, aqui na primeira lâmpada vai ficar 6² 36 sobre 9, então significa que essa lâmpada tem um resistor de 4 ohms, e a outra lâmpada vai ficar 12² 144 sobre 18, quer dizer que ela vai ter 8 ohms de resistor. Então, o que acontece? Essa lâmpada aqui eu posso trocar por um resistor de 4 ohms e essa aqui por um resistor de 8 ohms. Até aí, tudo certo. Até aí não seria nenhuma novidade para o Enem. O problema é que esse amperímetro está estranho. Esse amperímetro ele não está ligado em série com nenhuma das lâmpadas. Então, se você tentar ligar esse amperímetro, ele vai puxar toda a corrente para ele e vai dar um curto-circuito. E uma das lâmpadas nunca vai acender. Nunca vai acender, e aí vem o problema. O Enem cobrou aqui a famosa ponte de Wheatstone. O que acontece aqui? Você teria que ligar o seu amperímetro aqui no ponto B. Por quê? Porque se eu ligar no ponto B, a multiplicação dos resistores opostos vai dar a mesma, e aí quando isso acontece, a corrente no amperímetro é zero. E é a única possibilidade para as lâmpadas acenderem. A corrente nesse fio do amperímetro tem que ser zero. Senão, a lâmpada da direita lá, é o L2, não acende. Então, o que ia ter que acontecer? Ia acontecer o seguinte, aqui, ó, eu vou ter, do Q até o B, eu vou ter 2x, vamos dizer assim. Eu tenho 2 pedacinhos resistivos. E depois, do B até o E, eu tenho 4 pedacinhos resistivos. Então, o que acontece aqui? Se você multiplica o oposto aqui, ó, 4 vezes 4x dá 16x, e 8 vezes 2x dá 16x também. É a única possibilidade para essas lâmpadas acenderem normalmente. Então, você teria que ligar no ponto B. Pois é, questão chata também, questão difícil, questão, assim, não é muito a cara do Enem, mas ele cobrou aí, então, essa questãozinha de ponte do Wheatstone, tá? Próxima questão de física, a gente vai agora para 114. 114, ele fala aqui dos automóveis, tá? Que é importante que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu coincida com o centro geométrico. Ou seja, a roda é um círculo, o centro geométrico é no meio do círculo, é o centro do círculo, e o centro de massa tem que estar lá. O centro de massa, ele sempre oscila para onde tem mais massa. Então, ele fala aqui no enunciado, que era longo, você tinha que ler com muita atenção, que você tinha essa roda aqui, e o centro de massa dessa roda estava aqui, ó. Ele estava um pouco para o alto. E ele tem que estar exatamente no centro. E aí, o que o cara vai fazer para consertar isso aqui? Ele vai colocar uma peça de chumbo nessa roda. Onde que ele tem que colocar a peça de chumbo? Ele vai ter que colocar essa peça de chumbo de tal forma que ela fique para baixo, para puxar o centro de massa para baixo, e para a esquerda, para que ele consiga ir para o centro. E aí, para baixo e para o centro, a única que vai mostrar essa alternativa só pode ser, então, a 3. E aí ela vai acabar puxando o centro de massa para cá. Então, o ponto 3 vai ser esse pontinho aqui, tá? Questãozinha legalzinha, essa questão do centro de massa, bem tranquilinha. Questão próxima nossa aqui, 117. A questão 117, gente, é a questão de saber que vai acontecer uma questão de ondas sempre tem todo ano, e essa aqui foi a questão de ondas do ano do Enem. É uma questão clássica, tá? Ele vai falar do efeito Doppler. Então, o que é o efeito Doppler? Você nem precisava entender a fundo os cálculos do efeito Doppler. Mas o efeito Doppler, ele basicamente vai ser a alteração da frequência quando a fonte está se movimentando. Então, ele fala de uma ambulância, a ambulância está vindo na direção de uma pessoa, ele quer saber o que vai acontecer. Vamos lembrar rapidamente aqui, ó,
Só para a gente entender, ó, você tem aqui, então, a sua ambulância, ela tem aqui a sirene, e ela está fazendo ondas sonoras. Tá, se ela estiver parada, é isso que você vai ouvir. Mas se a ambulância estiver em movimento, ela está indo para cima das próprias ondas sonoras que ela produz. Então essas ondas, elas começam a ficar espremidas. E se a onda fica espremida, o lambda, ele diminui. E se o lambda diminui, a frequência aumenta. E se a frequência aumenta, a frequência aumentar, no caso de uma onda sonora, é um som mais agudo. Então, você vai ter aqui como resposta que o som percebido pela pessoa vai ficar mais agudo e, obviamente, que a frequência que ela vai perceber é maior que a frequência natural da ambulância, tá? Exatamente porque o som é mais agudo. Muito bem, então aqui a questãozinha 117. Questão 118, ele traz um experimento clássico aqui de espelhos esféricos, tá? Ele vai, você vai ter... Basicamente, a situação é, você coloca dentro dessa cúpula, que é toda espelhada com espelhos esféricos, um objeto aqui dentro, e ele vai sofrer diversas reflexões e ele vai aparecer aqui em cima. Basicamente, é isso que aparece. É o avô do holograma aqui. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Bom, apesar da questão ser difícil, a montagem disso aqui ser difícil, ele só queria saber duas coisas. Ele queria saber a natureza da imagem e a distância vertical entre o objeto e a imagem. Bom, a distância entre o objeto e a imagem está muito simples aqui, né? Sua imagem é aqui, seu objeto é aqui, então a distância toda vai ser 7,6 centímetros. Ele deu isso aí. Aí vem a questão, essa imagem é real ou virtual? Aí você lembra de regrinhas práticas, tá? A regrinha principal prática aqui é que você não teve que pontilhar os raios de luz. Você está vendo os raios de luz no próprio desenho que o Enem passou para você. Em momento nenhum ele é pontilhado. Se em momento nenhum ele é pontilhado, essa imagem ela é real. Então ela é real, formada a 7,6 centímetros, alternativa C. Tá? Questãozinha, dava um trabalhinho para ler, quem nunca viu esse experimento tinha que ler o enunciado inteiro, mas dava para fazer, tá? Questãozinha praticamente teórica aqui. Questãozinha 119, tá? Questãozinha 119, ele vai comentar um pouquinho do airbag, tá? E da crumple zone, que é aquela região que você vai amassar o carro. Isso tinha saído, reportagens recentes, que os carros eles têm amassado mais durante os acidentes, e isso aí é uma coisa boa, porque quando o carro amassa, quer dizer que a energia cinética do impacto, ela não vai ser transferida para o motorista. Ela é transferida para você causar o amassamento de todo o carro. Então, isso é uma coisa boa, o carro amassar. Então, se você pegar as alternativas, ele só queria saber isso. Ele queria saber por que esse crumple zone aumenta a segurança dos passageiros. Então, é porque você vai ter uma absorção da energia cinética do sistema nessa região, e isso não vai para o motorista. Essa que é a ideia aqui. Muito bem, finalizando aqui, ó. Vamos agora para a questão 124. Questão 124, também enunciado longo, tá? Você tinha que ler com atenção. Resumindo, é o seguinte, é um texto até interessante aqui da saúde do professor, a saúde vocal do professor, que fala, resumidamente, que ele, aproximadamente 1 metro dele, o nível sonoro que ele produz é de 60 decibéis. E aí vai acontecer o seguinte, ele quer saber qual que é a distância máxima que um aluno pode sentar para ouvir o professor. Não é tão simples assim, ele dá outras informações na questão, mas era interpretação de texto. Ele fala, por exemplo, que você tem um negócio chamado ruído de fundo, de 45 decibéis. Esse ruído de fundo é aquele barulho que vai, mesmo a sala estando completamente em silêncio, é um barulho que vai permear o ambiente. E ele fala que para você ouvir o professor tem que falar pelo menos 5 decibéis acima disso. Ou seja, ele tem que produzir 50 decibéis. E aí você vai no gráfico, procura os 50 decibéis, que está exatamente aqui. Esse gráfico mostra a distância máxima que você tem para ouvir o nível sonoro. Então, 50 decibéis eu só consigo ouvir no máximo quando eu estou a 3 metros de distância. A análise gráfica era basicamente isso. Mesmo que você não entendesse de nível sonoro, você conseguia fazer por interpretação dos textos. Então, você tem aqui 3 metros a distância máxima. E a questão 126. Questão 126, ele vai falar do aquecimento solar. Tá? Um sistema de aquecimento solar,
Então, a radiação solar está aqui, ela vai pegar nesse gradil aqui, esse monte de gradezinhas pretas, e é preta exatamente para absorver bastante radiação. E aí, essa grade, ela vai receber água fria e vai mandar água quente para o recipiente. A pergunta do problema é direta. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares, que é esse cara aqui, para o reservatório térmico, ou seja, como é que esse coletor esquenta a água? Aí é só você lembrar que a água é um líquido e os líquidos eles vão ser esquentados por meio da convecção, tá? Então, era a letra I aqui, difusão, absorção não tinha nada a ver, você podia ficar na dúvida entre os outros três. Condução é quando você esquenta sólido, e radiação é a distância, que não é o caso aqui, e quando você esquenta líquidos, fluidos, líquidos e gases, então é a convecção a resposta correta aqui. E, por fim, a questão 129, tá? A questão 129, ele fala das bagagens, que quando você está lá na fila do aeroporto com a bagagem de mão, você é obrigado a tirar o seu notebook, seu computador e colocar ele separadamente para passar no raio-x. Ele queria saber por que isso acontecia. A explicação é muito simples, tá? Porque o raio-x ele não consegue penetrar em alguns elementos do computador. E aí ele pode acabar travando a visão do raio-x atrás desse computador. E aí a pessoa lá, o oficial, não vai conseguir saber o que tem lá atrás do computador. Então é por isso que você tira os elementos eletrônicos, tá? Principalmente computador, tablets, etc., porque o raio-x não consegue penetrar por alguns elementos mais pesados deles. E aí você tem, então, aqui com isso, a única alternativa que vai falar disso é a alternativa D, tá? Que vai exatamente falar que esse raio-x não consegue fazer essa penetração por todos os componentes. Muito bem, então, essa era a prova de física do Enem 2024, provinha média, tá? Tinham questões diretas, mas tinham umas 2 ou 3 questões assim que eram bem complicadinhas, exigia aí tempo, leitura de enunciado, nenhuma novidade em termos de Enem, mas exigia aí uma leitura de enunciado que se tornavam questões difíceis por causa disso. Tá bom? Beleza, até a próxima.